Nós vamos falar hoje sobre Maria de Betânia. Essa que era irmã de Lázaro e irmã de Marta. Ela recebe esse nome na Bíblia, Maria de Betânia, porque morava numa pequena aldeia, num vilarejo chamado Betânia, que ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. E a Bíblia diz que Jesus, sempre que ia para Jerusalém, passava lá na casa deles, comer alguma coisa, ficar um pouco com eles, era amigo da família. E tem uma curiosidade, é sobre ela que eu quero falar hoje à noite com você, na vida desta Maria. Porque as 3 vezes, ela aparece na Bíblia, somente em 3 ocasiões, Maria de Betânia, as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Vamos repetir essa expressão? Diga, aos pés de Jesus. Maria só vai aparecer essas 3 vezes. E de todas as 3 vezes, ela está prostrada aos pés de Jesus. Em sinal de rendição, em sinal de submissão. E eu gostaria hoje de pensar com você em 3 verdades, ou 3 conselhos, que esta mulher que esteve tão próxima do nosso Senhor poderia nos dar. E o primeiro texto que eu quero ler com você está aí em Lucas 10, 38 e 39. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: indo eles, de caminho entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se. Só um parênteses aqui, a palavra quedava-se, às vezes para a gente não é tão comum, significa ficar, deter-se, permanecer, demorar. Isso que significa quedava-se. Ela permanecia, ela demorava, ela ficava tempo, ela se detinha assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A ouvir-lhe os ensinamentos. A Nova Versão Internacional diz, ouvindo a sua palavra. Eu creio que o primeiro conselho que Maria de Betânia nos daria é que aos pés de Jesus nós aprendemos. Vamos repetir juntos essa verdade? Diga, aos pés de Jesus, diga forte, diga, aos pés de Jesus nós aprendemos. Gente, Jesus era muito conhecido por seus milagres, mas Jesus era mais do que um milagreiro. Jesus era muito conhecido também pelo seu amor pelas pessoas. Jesus gostava de gente. Em especial, Jesus gostava de mulheres e de crianças, que eram pessoas completamente isoladas naquela cultura oriental há 2000 anos. Tanto é que você vai ver muitas vezes na Bíblia, tinha 5.000 homens, mas nós não contamos as crianças e nem as mulheres. Já viu essa expressão bíblica? Porque as mulheres e as crianças não eram contadas, mas Jesus estava sempre com uma mulher, conversando, atendendo, batendo papo. Tanto é que quando os discípulos o veem conversando com aquela samaritana, eles acham estranho. O que é que Jesus está conversando com uma mulher? Um dia ele está pregando sobre divórcio, um tema delicadíssimo, falando para os discípulos, crianças se aproximam. E os discípulos querem interromper. Você lembra o que Jesus faz? Não, pode deixar. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus realizava milagres, Jesus era amoroso, mas uma das marcas fundamentais do ministério de Jesus é que ele era um grande mestre. Jesus também era conhecido por sua sabedoria. É por isso que muitas vezes você vai ver as pessoas chamarem Jesus de Rabi, que significa mestre. Aliás, esta fama de Jesus já começou antes mesmo de ele vir ao mundo. Isaías, quando profetizou que ele viria, em Isaías capítulo 9, verso 6, ele diz o seguinte: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome
será. Nome fala de identidade, de quem ele era. E o primeiro nome que Isaías diz ele será chamado de maravilhoso o quê? Conselheiro. Ele vai dizer depois, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas Isaías deixa claro que o menino que nos nasceria seria um conselheiro. Seria alguém que tinha na sua boca orientação, palavras, caminhos, direções para mim e para você. Aos 12 anos, Jesus um dia está em Jerusalém numa festa junto com sua família, e José e Maria saem de Jerusalém e depois de um tempo percebem que o menino não está com eles, porque viajava o país inteiro para Jerusalém na festa da Páscoa. Estava todo mundo, uma multidão, os parentes iam, a cidade ia, os vizinhos, ia todo mundo. De repente, depois de um tempo de caminhada, eles percebem, cadê o menino? Jesus só tinha 12 anos. E quando eles percebem em volta, Jesus está onde? No templo. Está no templo com os judeus discutindo, 12 anos de idade. Lucas 2,47 diz que todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus era um homem sábio. Desde pequeno, ele era dotado de sabedoria, de conhecimento. Marcos, quando começa a relatar o ministério de Jesus, no capítulo 1, verso 21, Marcos diz o seguinte: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Sabe, Jesus não era só aquele que chegava num lugar e ia, quem está com dor de cabeça, vem aqui, e orava. Quem está com problema de estômago, vem aqui e orava. Quem está meio perturbado, vem aqui e orava. Não, Jesus fazia tudo isso, mas Jesus também ensinava. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção, ele tinha um conhecimento para transmitir para os seus ouvintes. Você já ouviu certamente falar da grande comissão. O que é a grande comissão? São as últimas palavras de Jesus para os 12. Na verdade, os 11, porque Judas havia morrido. Jesus chama os seus discípulos depois da ressurreição e diz para eles o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Jesus continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus valorizava o ensino, Jesus valorizava aquilo que ele passava para os discípulos, tanto é que ele pede para os discípulos esse compromisso, esse comprometimento. Passem adiante a palavra, a ordem, a direção que eu vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Imagine que você e eu temos à disposição a mais extraordinária fonte de sabedoria do universo. Maria nos diria o seguinte: gente, você quer aprender? Você quer adquirir conhecimento? Você quer saber o que fazer? Fique aos pés de Jesus. Você quer saber que direção tomar? Eu sei que você tem amigos, eu sei que existem bons cursos por aí, eu sei que tem livros bons estudos, mas deixa eu te dizer uma coisa: a maior fonte de conhecimento e de direção está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você se dobra diante dele, quando você se curva aos seus pés, você pode aprender a sua palavra, a sua direção. Maria demorava aos pés do Senhor. Ô, gente, a maioria dos discípulos, dos apóstolos, se não todos, eram meio cabeça de bagre. Gente simples, ignorante no sentido real da palavra. Eles mesmos se diziam indoutos e iletrados. Eram pescadores, era gente do povo, gente comum. Mas lá na frente, depois já do começo da igreja, o Senhor precisou chamar um homem já cabeção. Falava várias línguas, era cidadão romano, era experimentado. E esse homem, Paulo,
o grande apóstolo Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, um homem extraordinário. Olha um pouco do currículo dele. Filipenses 3, 4, a partir do 4, ele diz o seguinte: olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, guarde essa expressão agora, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Um homem estudado, um homem que aprendeu com o grande mestre chamado Gamaliel, tinha conhecimento, informações, acesso a tantas verdades do mundo, conversava com os gregos de igual para igual, falava dentro do entendimento deles. Ele falou: eu considero tudo isso como nada. Em outra versão diz: eu considero tudo isso como esterco, perto da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Gente, aos pés de Jesus nós aprendemos a viver, aos pés de Jesus nós aprendemos a ser gente. Imagina que Jesus chegou na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e a Bíblia diz então, porque já imaginou você receber Jesus na sua casa? Já parou para pensar uma coisa dessa? E a Bíblia diz então que Marta logo corre para a cozinha, porque sempre tem uma Marta para falar: o que é que nós vamos fazer para esse homem, meu Deus do céu, bolinho de chuva que ele gosta, pastel, frita pastel, e vamos fazer um negócio, bota um bolo, bota um café para coar, vamos tentar fazer o melhor aqui para ele. Mas Maria não estava nem aí se Jesus estava com fome ou não, ela queria ficar aos pés dele. Isso é tão curioso que Marta sai da cozinha, imagina você, fedendo gordura, com avental, toda suada e brava. Olha a liberdade que eles tinham com Jesus. Ela chega para Jesus e falou: você não vai falar nada, não? Eu estou aqui me matando para preparar alguma coisa para o senhor, essa aí não sai do seu pé, fica aí o tempo todo. Jesus disse: ô Marta, você está muito inquieta, você está muito ansiosa, você está muito preocupada, pouca coisa é necessário. Aliás, uma só. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, eu penso que muitas vezes nós erramos quando achamos que Deus está só atrás das nossas mãos, quando na verdade, em primeiro lugar, Ele quer o nosso ouvido. Ele busca um coração receptivo para aprender a sua palavra, para receber dele direção. O salmista diz: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aos pés de Jesus, nós aprendemos. Do lado de Jesus, perto de Jesus, você se torna uma pessoa mais sábia, você se torna uma pessoa melhor. Amém ou não? Diga aí para o seu vizinho, diga: fique perto de Jesus, que você vai aprender, Segundo lugar, abra aí agora em João 11, é o próximo livro. João 11. Esse fato que nós vamos ler agora, na verdade acontece no capítulo seguinte, no 12, mas João está o relatando, porque João escreve isso décadas e décadas depois. É o último evangelho a ser escrito, foi o evangelho de João, junto com o Apocalipse, quando ele era já bem velhinho, perto dos 90 anos. E o texto bíblico diz assim, João 11, 2. Esta Maria, vamos ler o 1 antes, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia,
da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vamos guardar os nomes aí: Lázaro, Marta e Maria. Eram os 3 irmãos. Verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Olha só, a mesma Maria que ficava tempo, gastava tempo, permanecia, se detinha aos pés de Jesus para aprender, para ouvir sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. Agora a Bíblia diz que ela está aos pés de Jesus para adorá-lo. E Maria certamente me ensinaria e te ensinaria esta lição, que aos pés de Jesus nós adoramos. Vamos repetir essa verdade? Diga: aos pés de Jesus nós adoramos. Gente, ela usa um bálsamo, um perfume. Era algo caro, precioso. E a adoração de Maria é tão real que ela dispensa uma toalha para poder secar os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela seca os pés do Senhor com seus cabelos, numa adoração visceral, única, íntima, de quem ama aquele a quem ela está adorando. Eu quero dizer para você que você não foi criado por Deus para ganhar dinheiro. Você não foi criado por Deus para ter sucesso. Você foi criado por Deus para a glória do nome dEle. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Todas as outras coisas são legais, são consequências, mas quando Deus te projetou, Deus pensou em você para que o nome dEle fosse adorado. O Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando hoje à noite, não? Espero que sim. E senão nós vamos chamar o SAMU aqui, né? Mas se você está respirando, você deve adorar, exaltar e louvar o nome do Senhor. Jesus Cristo, uma vez conversando com a samaritana, ele disse exatamente isso em João capítulo 4, verso 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Guarde isso que eu vou te dizer. Muitas pessoas estão à procura de Deus, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Muitas pessoas estão à procura de Deus, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o lugar que nós podemos adorar é aos pés do Senhor, rendido aos pés do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses para você entender uma coisa. Primeira coisa que é importante para a gente entender, para não haver confusão: adoração não é música. Música é uma forma de adorarmos ao Senhor, mas adoração não é música. Eu, quando criança na igreja, aprendi essa lição, que adorar a Deus é música, e música devagar. Tinha uma diferença. Então, quando a gente cantava, por exemplo, aleluia, aleluia. Vamos lá, gente, quem sabe canta. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. Eu te amo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. Na igreja que eu ia não tinha nem violão nessa época, era só assim mesmo. Aleluia, aleluia.
e aleluia. Maravilha. Vamos parar aqui, porque senão nós vamos embora, hein? É gostoso. A gente dizia, isso é adoração. Agora, nós cantava também, pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército, olá, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vai para o refrão. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resiste. Isso não é adoração. Isso é louvor. Tinha uma ordem. Primeiro cantava os louvor, que eram as músicas agitadas. Segunda turma nos ensinou lá. Depois tinha uma música de comunhão. Quero que valorize o que você tem. Sei que foi pago um alto preço. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Lembra dessas músicas, não? Nossa, hoje eu estou revirando o baú aqui. E depois, só depois, antes da palavra, para o coração ficar tranquilo. Vai falar, agora nós vamos adorar. Não, adoração não é música. Adoração é um estilo de vida. Adoração, segundo Paulo, é o seguinte, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se adora a Deus passando roupa, sabia disso não? Se adora a Deus trabalhando no escritório. Se adora a Deus na faculdade, você adora a Deus vendendo as coisas lá no comércio que você tem, na sua lojinha. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer numa atitude, num espírito de adoração. E adoração também não tem a ver com a posição que eu estou, porque eu estou falando que Maria estava aos pés de Jesus, e eu já vi muitas igrejas dizendo o seguinte, quando a gente fala com Deus, você tem que ajoelhar. Já ouviu isso? Não. Que Deus não ouve oração de pé. Eu já ouvi isso. E tem gente que sofre com isso, tem essa crise. Quando eu era menino, na classinha das crianças, tinha um desenho de Jonas orando na barriga do grande peixe. E sabe como que Jonas estava na barriga do grande peixe? Tinha uma cadeirinha. Dentro do peixe, tinha uma cadeirinha. E ele estava assim, ó. Ajoelhado. Porque tem gente que acha que Deus só vai... Não! Estar aos pés do Senhor tem a ver com uma atitude do meu coração. De dizer para Deus o seguinte, o Senhor é maior do que eu me rendo. O Senhor é o Rei do universo, eu sou pó. O Senhor é o Todo-Poderoso e eu me prostro diante da Tua presença. Aquele publicano que teve a sua oração ouvida em Lucas capítulo 18, lembra? Tinha o fariseu orando e tinha o publicano. A Bíblia diz que o publicano estava em pé orando. A Bíblia faz questão de dizer isso. Ele estava em pé, batendo no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim. Porque não tem a ver com a minha postura física, se eu estou tocando ou não. Tem a ver com a atitude do meu coração. Salmo 22, 3 diz, tu és santo e habita entre os louvores do seu povo. Quando você louva, quando você adora, Deus se faz presente. Você pode repetir comigo essa última vez, aos pés de Jesus nós podemos adorar. Amém, gente? Apresentar a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E terceiro e último lugar, João 11, também agora o verso 32. João 11, 32. O início do texto nós vimos que Lázaro estava enfermo, mas agora ele já havia morrido. E a Bíblia diz então que Jesus está se deslocando até Betânia. E é nesse meio tempo que Lázaro morre. E quando Jesus chega até a cidade, chega até o local onde Maria
estava, não se engane, esta mesma Maria que estava aos pés de Jesus aprendendo a palavra, esta mesma Maria que estava aos pés de Jesus adorando, foi essa mesma Maria que perdeu o seu irmão. A enfermidade bateu na sua casa, porque servir a Deus não nos deixa isento e imunes de passarmos lutas, problemas e dificuldades. Mas o texto diz assim, verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Porque você vai ver o texto, só um parênteses aqui, as pessoas chegam para Maria e dizem o seguinte, o mestre chegou e te chama. O mestre está aí, ele está chegando e chamou você. A Bíblia diz que Maria corre para lá. E o texto continua. Ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Lançou-se-lhe aos pés. Quando Maria vê o Senhor Jesus, a primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés de Jesus. Ela sabe que é nesse lugar que ela deve estar. E agora Maria não está adorando, agora Maria não está ouvindo a palavra, agora Maria está pedindo socorro. E o final dessa história você sabe. Jesus vai até o túmulo de Lázaro e dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. E eu creio que Maria nos diria o seguinte, que aos pés de Jesus nós recebemos milagres extraordinários. Pode repetir essa verdade comigo, diga, aos pés de Jesus nós recebemos, diga, nós recebemos milagres extraordinários. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido. Quando aquele homem coberto de lepra, Lucas, capítulo 5, verso 12, diz que vai até Jesus. O texto diz, aconteceu que entrando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Da cabeça à planta dos pés o homem estava tomado de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Aquele homem que estava enfermo, aquele homem que não podia ter mais contato com a sua família, aquele homem que era tido pela sociedade como um amaldiçoado, era visto como alguém indigno, quando ele vê a Jesus, ele se lança aos pés do Senhor, ele se prostra e diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo, eu posso ser purificado. E a palavra de Jesus para ele foi a seguinte, eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz que imediatamente o homem foi purificado da sua lepra. Porque aos pés de Jesus, quando nós temos a ousadia de nos prostrarmos, de nos lançarmos numa atitude de rendição, nós estamos abertos para coisas extraordinárias. Ô gente, todo milagre é fruto de uma rendição. Todo milagre é resultado de um momento onde você diz para Deus, eu tentei com as minhas forças, eu fiz aquilo que eu podia, eu fiz aquilo que estava às minhas mãos, como aquela mulher do fluxo de sangue, gastei todo o meu dinheiro com a medicina, fui atrás dos especialistas, mas um dia ela diz, se eu tão somente tocar, aonde gente? A orla aqui, ó. E para tocar na orla tem que estar como? Prostrada aos pés, eu serei curada. E a Bíblia diz que instantaneamente aquela mulher foi curada, a hemorragia cessou e o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. Quando eu me entrego, eu recebo milagres. Sabe, há tantas pessoas que estão precisando de um milagre, mas infelizmente continuam de pé, orgulhosas, achando que elas vão resolver, e estão dando murro na ponta de faca, achando que você vai resolver, que é na força do seu braço, e o Senhor está dizendo para você hoje,
Se renda, porque eu tenho milagres para você. Se renda, se curva. Jairo era chefe da sinagoga, gente, um homem poderoso, respeitado. Onde Jairo chegava, todo mundo olhava, falava, Jairo chegou, todo mundo o conhecia. Mas a Bíblia diz que a morte estava rondando a casa dele. E o texto bíblico de Marcos capítulo 5, a partir do 21, diz o seguinte: tendo Jesus voltado do barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar, eis que se chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e quando Jairo viu a Jesus, sabe o que ele fez? Prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Quando Jairo viu, apesar de ser um homem grande e poderoso, ele se prostrou aos pés de Jesus. E você conhece muito bem o final dessa história. A menina, 12 anos de idade, morta naquela cama. Jesus entra e dá uma ordem: Talita cumi, menina, levanta. E o Espírito volta para aquela menina, e um assombroso caso de ressurreição acontece. E tudo isso começa quando um homem é capaz de se prostrar aos pés de Jesus. Eu creio que Deus tem milagres extraordinários para realizar na sua vida. Experimente viver aos pés dele. Experimente viver uma vida de rendição. Você experimentará coisas extraordinárias. Eu tive pregando agora, sexta e sábado e ontem, tanto de manhã como à noite, num congresso de casais, aqui em São Pedro, da nossa igreja em Rio Claro. A igreja onde eu fui pastor lá durante 7 anos. E foi uma bênção rever tanta gente que, enfim, que eu amo, que fazia tempo que eu pastoreei, que tocou, cantou comigo lá na igreja. Mas uma conversa que eu tive com uma moça fez tudo valer a pena. Ela me chamou e disse: pastor, o senhor tem um minuto para mim? Falei, claro. Ela falou: eu preciso te apresentar minha bênção. Falei, mas o que será que é essa bênção? Ela falou: eu não sei se o senhor vai se lembrar. Eu estava num culto numa terça-feira, e o Senhor disse assim: o Espírito Santo fala comigo hoje que Ele quer realizar milagres e abrir o ventre, abrir a madre de alguém nesse lugar. E nós vamos orar por milagres, e você que precisa de um milagre nessa noite, chega para o altar. E eu comecei a cantar aquela música: mestre, eu preciso de um milagre. E ela estava me dizendo, eu não me lembro, mas foi um grande número de pessoas até o altar. E ela falou: pastor, naquele momento eu estava, ninguém sabia, mas eu e meu marido estávamos há anos tentando ter um filho. E a gente tinha já feito tudo que é tipo de exame, e o exame tinha dado: você é estéril, você não pode engravidar, você nunca vai conseguir engravidar. E eu estava fazendo tratamento e nada, e naquele dia, quando essa palavra foi liberada, eu acreditei e fui para o altar e me prostrei. E ela me disse o seguinte, que curiosamente, nesse dia, eu só fui na direção dela, sem a conhecer. Encostei nela e disse: Senhor, remove a pedra. Remove a pedra. Ela falou: pastor, 1 mês depois, minha filha estava na minha barriga. Ela falou: vamos tirar uma foto? Está aí a Sara, 6 anos. E eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu já tinha encontrado com eles algumas vezes. O Márcio canta lá na igreja, e já tinha visto a Dalila lá também. Mas quando ela me contou isso, eu falei: eu sei que não é o poder do homem. O homem não pode fazer nada. Eu sei
que é uma atitude extraordinária. Quando alguém se prostra, quando alguém se rende, coisas sobrenaturais podem acontecer. E eu quero dizer para você que o Deus de Maria, o Deus da Dalila e do Márcio, o Deus de Jairo, o Deus daquele leproso, está aqui hoje, pronto a mudar sua sorte, mudar sua história e dar a você um novo começo. Tudo que Ele te pede é uma coisa: se prostre. Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. O pessoal da música vai chegar. E eu gostaria de, nessa noite, antes de chamarmos as crianças, orar com algumas pessoas que precisam se render e estar aos pés do Senhor. Preste atenção, talvez você esteja precisando de direção. Eu quero dizer para você que Jesus tem direção para te dar. Talvez você chegou aqui, você fala: Aquiles, eu só vim para agradecer hoje. Eu quero dizer que você pode agradecer a Ele, aos pés dEle, adorá-lo e exaltá-lo. Mas talvez você chegou aqui hoje precisando de um milagre extraordinário. Eu quero dizer para você que Ele pode realizar coisas extraordinárias. Enquanto nós vamos adorar, eu vou pedir para você que foi tocado por essa palavra, pede licença no seu lugar, chega aqui no altar junto comigo correndo, e nós vamos buscar essa presença que tudo pode, expressar a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, e pedir a Ele um milagre, uma bênção, uma vitória. Isso, pode sair do seu lugar. Se você puder, hoje em especial, se ajoelhe aqui no altar, mas venha se prostrar. Aleluia. Venha declarando para Ele: perto quero estar. Ele tem algo novo para fazer. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Diga para Jesus, diga: tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que libera aquilo que está travado, meu Deus, em nome de Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo e poder. Se prostre e adore Ele. Não importam adorarei. Somente a Deus, Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, a tua igreja escolheu estar aos teus pés. A tua igreja resolveu que se prostrar é o caminho da vitória, é o caminho do milagre, é o caminho da gratidão, é o caminho do conselho. Meu Deus, em nome de Jesus, na tua presença, nesta noite nós nos colocamos para pedir a tua ajuda, o teu auxílio, para pedir a tua direção. Ó Senhor Jesus, aonde existe uma necessidade, eu sei que aos teus pés nós podemos encontrar provisão.
onde existe uma enfermidade incurável pela medicina, aos teus pés nós podemos alcançar a vitória de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, que liberta. Aos teus pés é lugar de cura. Traz cura para essa vida, traz cura nas emoções. Aos teus pés a depressão vai embora, aos teus pés a ansiedade vai embora. Aos teus pés todo transtorno maligno do inferno tem que bater em retirada. Aos teus pés o câncer cai por terra, aos teus pés o sangue é purificado, aos teus pés o órgão que está paralisado começa a funcionar em nome de Jesus. Aos teus pés a tristeza salta de alegria. Aos teus pés o necessitado é suprido. Aos teus pés o opresso é liberto. Aos teus pés as portas se abrem. Aos teus pés nós recebemos direção. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que esse é o meu lugar. E esse é o lugar que eu vou permanecer. Quando eu precisar de orientação, eu terei. Quando eu precisar de milagre, eu terei. E eu estarei o tempo todo expressando ao Senhor a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração. Junto aos teus pés, junto aos teus pés, perto do Senhor, eu quero estar, eu resolvi ficar, expressando o meu louvor, expressando a minha adoração, entregando a Ti a minha gratidão. Minha gratidão, Senhor. Não nos curvamos às circunstâncias, aos homens, mas diante do Deus Todo-Poderoso nos ajoelhamos e nos rendemos e permaneceremos assim, no nome bendito de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você antes de você voltar para o seu lugar. Preste atenção. Eu creio que Deus liberou milagres extraordinários essa noite aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas quando o milagre se concretizar, continue aos pés dele. No capítulo 11, Jairo ressuscita. É no capítulo 12, Maria está adorando. Jamais vire as costas para o Deus que te ajudou, para o Deus que te estendeu a mão no momento em que você mais precisava. Talvez muita gente foi embora, talvez muita gente virou as costas para você. Pessoas que você apostava que te ajudaria, virou as costas para você, mas Jesus te estendeu a mão. Continue aos pés dele, expressando a sua adoração, entregando a sua oferta de louvor, de gratidão, porque o Senhor é maravilhoso. Gente, estar aos pés de Jesus é tão maravilhoso, que era tudo que o diabo estava querendo naquele momento. Ele diz o seguinte: eu vou te dar tudo isso, os reinos da terra, se você se prostrar e me adorar. E Jesus nos ensina, com aquela tentação vencida ali no deserto, que nós só podemos e devemos estar aos pés do Senhor e de ninguém mais. Ele diz: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não se curve perante nada e nem ninguém mais, nada e nem ninguém, só se ajoelhe aos pés do Senhor. É Ele quem tem tudo que você precisa. Amém?
Você pode levantar suas mãos para o alto comigo, mais alto que você puder, e cante mais uma vez esse refrão. Shiloh, oh, adorarei, oh, aleluia, somente a ti, Jesus. só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, mais ninguém, só Ele. A Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar.